Primeira questão, obrigado mais uma vez aí por atender a gente aí nessa tua entrevista. E a gente vai falar sobre o AVC. Então, agora, dentro do roteiro que a gente já previamente conversou, vai falar aí qual a importância da fisioterapia na reabilitação de um AVC. Então, eu me chamo Bruno Sesdinski, sou fisioterapeuta, sou formado pela PUC São Paulo desde 2014 e desde então eu trabalho com pessoas com lesões neurológicas, não só AVC, mas também lesão medular, paralisia cerebral, todo tipo de lesão neurológica. Eu tenho especialização pela USP na parte de reabilitação musculoesquelética e pelo Einstein na parte neurológica. Eu tenho uma clínica de fisioterapia atualmente em São Paulo, em São Lourenço da Serra, e estou com uma nova unidade agora aqui no Paraná, em Curitiba também. Muito bom. Então, iniciando, doutor, vamos falar da importância da fisioterapia na reabilitação do AVC, né? E como fisioterapeuta, algumas dicas, né, para o cuidador da família de uma pessoa que foi acometida pelo AVC. Eu acho Tá? até que falar um pouco do que é o AVC, como é que é esse impacto, também é interessante. Então, o AVC, né, o acidente vascular cerebral, ele tem algumas causas e os tipos, né? A gente tem o tipo isquêmico hemorrágico, sendo que o hemorrágico é o caso mais grave, pode levar a óbito, e o isquêmico, geralmente o caso é um pouco menos grave. Então, como causas, a gente tem aí hipertensão, diabetes, colesterol aumentado, qualquer coisa que possa estar diminuindo o fluxo de sangue para as artérias cerebrais, a gente considera aí um AVC isquêmico, né? O hemorrágico já quando você tem um rompimento dessa artéria e um sangramento no tecido nervoso cerebral. Então, os mais comuns são o aumento da pressão arterial e os aneurismas, que são as malformações nas artérias cerebrais. E são os tipos e algumas das causas, né? Então, claro que as pessoas também têm problemas cardíacos que podem gerar coágulos e se deslocarem para as artérias cerebrais, ou as carótidas, são as principais causas aí de AVC. Existe algum que seja mais comum? O mais comum, no caso do isquêmico, é principalmente pela estenose da carótida interna, essa carótida aqui, né, a artéria que a gente tem no pescoço, por conta de estilo de vida da pessoa, principalmente. Então, muita gordura acumulada gera uma estenose, diminui o fluxo de sangue nessa região. A diminuição de fluxo gera uma turbulência do fluxo de sangue, que gera um coágulo que se desloca para o cérebro e gera esse AVC isquêmico, né? E o hemorrágico, como eu disse, então, é um aumento súbito da pressão arterial, um aneurisma. O aneurisma geralmente pode ser identificado com exames de rotina, só que é uma coisa que as pessoas não têm muito costume, né, de estar fazendo esse tipo de exame. Entendi. No caso de uma pessoa que teve aí um AVC, né? E como fisioterapeuta, né? Qual seria dicas valiosas, vamos dizer assim, para o cuidador ou para a família do paciente, no caso de um AVC? O que seria uma dica de um cuidador, né? O que você poderia passar que é importante observar e cuidar? Então, principalmente o familiar, que está mais próximo aí, que a pessoa acabou de sofrer um AVC. Então, acho que a principal causa, a principal, na verdade, objetivo nesse momento é evitar que a pessoa tenha um novo AVC. Porque muitas vezes a pessoa tem o quadro isquêmico, o hemorrágico, enfim, e precisa tratar essa causa, identificar essa causa, tratar para evitar que tenha um novo episódio. Porque é muito comum a pessoa que acaba de ter um AVC ter um novo episódio logo em seguida, alguns meses, algumas semanas depois. Então é importante ter esse acompanhamento familiar para estar em cima aí dos medicamentos, dos exames, acompanhamento médico, porque muitas vezes a pessoa que tem o AVC ela não é capaz de responder por si, né? Então ela fica muito debilitada, tanto às vezes cognitivamente quanto motoramente. Então tem essa questão do acompanhamento médico, que é o primeiro passo, e questões também dentro de casa, então posicionamento da cama, banheiro, se tem barra, se não tem barra, coisas do dia a dia para facilitar as atividades de vida diária dessa pessoa, né? Que agora vai ter uma deficiência. Existe alguma cartilha oficial para esses cuidados? Porque
No caso, a pessoa teve o AVC, ela vai para o hospital, obviamente, tem os primeiros atendimentos, e quando ela sai, como você disse, pode ser cognitivo, né? Pode ter uma falha cognitiva na recuperação. Existe uma cartilha específica desse tratamento para um cuidador, uma pessoa que não é da área da saúde, ela vai para casa, tá com a esposa, ou enfim. O que seria? Existem várias cartilhas, na verdade, se pesquisar na internet, existem várias cartilhas de cuidados básicos com essas pessoas pós-AVC. Muitas vezes, principalmente em hospitais públicos, a pessoa sai sem nenhum tipo de orientação. Então a pessoa chega até para o fisioterapeuta, tipo, eu tenho clínica particular, a pessoa vai direto para a clínica e fala, quero fazer fisioterapia. Só que você vai fazer a avaliação, a coleta de história, a pessoa não recebeu nenhum tipo de orientação quanto a cuidados básicos, medicamento, posicionamento, cuidado com ferimentos por pressão, infecção urinária. Todas essas coisas muitas vezes não são passadas para o familiar, para o paciente, e eles acabam tendo um primeiro contato com o fisioterapeuta. Mas sim, existem cartilhas, não, digamos assim, uma universal, mas existem várias cartilhas de cuidados básicos com o paciente pós-AVC. Você citou aí a questão da cama, do banheiro com barra ou sem barra. Por que da cama? Por que o posicionamento da cama é alguma proteção lateral? Principalmente para a questão da mobilidade. Então, quando o paciente tem que levantar da cama, o familiar às vezes tem experiência nisso. Então, acaba deixando com o lado acometido para o lado que ele levanta, sendo que é o lado que ele não vai ter força para conseguir levantar, e o cuidador, o familiar, vai ter que fazer muita força sozinho, e nisso acaba sobrecarregando partes do próprio corpo, região lombar, e acaba às vezes até machucando o paciente durante as transferências. Então, sempre é importante deixar o paciente do lado que não está acometido para ele conseguir rolar, usar o membro superior que está forte para conseguir sentar e ajudar nas transferências. Banheiro, a mesma coisa. Se ele já está conseguindo ficar em pé, no caso, né? Se for um quadro muito agudo, provavelmente vai estar na cadeira de rodas. Ele vai precisar de uma cadeira de banho, inicialmente, para estar fazendo toda a higiene, tanto as questões fisiológicas como o banho. E a barra, quando o paciente já começar a ficar de pé, precisa desse apoio por segurança. Não só paciente pós-AVC, mas idosos, enfim, precisa ter a barra de apoio por segurança. Entendi. Então, na realidade, sempre deixar o lado livre, né, da saída do lado que não foi acometido pelo AVC. Se possível, sim, porque vai facilitar bastante, o paciente se torna mais ativo e facilita também para o cuidador não ficar sobrecarregado. Tá? No caso de uma recuperação, a gente está falando de uma recuperação física. Então, se ele foi acometido de um lado, a gente sempre fica no auxílio para o lado acometido do AVC, numa situação de exercício de recuperação. Você sempre vai estar protegendo esse lado que foi acometido para suprir alguma falha. Existe alguma coisa nesse sentido? Ou não? Depende do exercício. Porque, né, se tiver uma falha no andar do lado direito, você vai estar sempre dando essa assistência. Existe uma regra para isso? Depende em que momento que esse paciente se encontra e em que quadro clínico que ele apresenta. Então, vou dar um exemplo. O paciente pós-AVC muitas vezes apresenta a heminegligência, que é quando ele perde a noção espacial do lado acometido, tanto de espaço quanto do próprio corpo. Então, se você precisa dar uma referência sensorial, estimular mais aquele lado acometido, o ideal é sempre ficar do lado acometido para trazer mais segurança, para ele trazer mais descarga de peso para esse lado, explorar mais esse lado do lado esquerdo. Agora, se é um paciente que é mais dependente, já chega deambulando, por exemplo, e você quer fazer, por exemplo, um treino de marcha sem auxiliar de marcha, sem a bengala. Se ele vem a tropeçar e cair, é muito mais interessante que você esteja do lado não acometido, porque você vai ter o braço preservado fazendo força, né, para ele segurar. E o lado esquerdo, se você for segurar ele pelo lado parético, você corre o risco de subluxar a ombro desse paciente. Entendeu? Mas o certo mesmo, o mais ideal, se o terapeuta tiver um cinto de marcha, que a gente chama, né? Então, você tendo um cinto de marcha, você prende ao tronco do paciente e você consegue dar mais suporte sem correr o risco de machucar ele, ficando até mesmo do lado parético, no caso. Entendi. Então, no caso, o suporte ele não é para o lado cometido. O suporte ele é integral, vamos dizer assim, o movimento.
Exatamente Exatamente. para, se você tiver a falha, ele não acabar não machucando mais aí do lado afetado. Exatamente, porque se estiver, por exemplo, do lado esquerdo ele for na esquerda, se ele tropeça e você tem que segurar, você vai acabar segurando por reflexo muitas vezes no braço e geralmente o ombro dele já é subluxado e você corre o risco de machucar. Então é sempre bom você dar apoio mais axial, né? Mais proximal, mais no tronco. Perfeito. E na questão das atividades diárias, né? Você sempre inclui o lado acometido nas atividades diárias, refeições, no banho, por exemplo. Você sempre estimula o lado acometido, porque a gente percebe que existe, é claro, uma falha motora, né? De alguma ordem. Então, o cuidador, né, a família, sempre estimula, né, tenta comer com a mão direita, mesmo que tenha essa dificuldade, porque isso é uma fisioterapia em casa, vamos dizer assim. É isso que deve ser feito? Sim, é isso que deve ser feito, porque quanto mais estímulo o sistema nervoso está recebendo, mais chance de recuperação e percepção aquele membro tende a ganhar. Então, vou dar o exemplo do meu pai, que teve AVC no ano passado. Então, a gente, em casa, eu sempre falava, ó, o braço vai ficar sempre em cima da mesa, por mais que não esteja usando. Tenta segurar o prato, tenta sempre deixar apoiado e não negligenciado, que a gente chama, né? O braço ficar alargado, numa posição que vai favorecer o tracionamento desse ombro, que não vai gerar uma visualização desse membro também. A partir do momento que você coloca ele sobre a mesa enquanto está fazendo refeição, assistindo televisão, você está tendo um encaixe melhor desse ombro na articulação, você está tendo uma referência visual e um posicionamento em que está favorecendo você manipular objetos ali em cima, né? Tem casos que o paciente, se for um paciente mais crônico, que tem uma hipertonia muito importante, que você não consegue esticar o cotovelo, os dedos são muito em flexão, de punho e dedos, enfim, às vezes você precisa de outras estratégias para estar trazendo esse membro para participar do dia a dia desse paciente. Mas em casos agudos, que o membro superior ainda está mais fácil de mobilizar, sempre é bem-vindo você deixar ele participar das atividades do dia a dia. Porque a fisioterapia, muitas vezes, o paciente faz uma, duas vezes por semana em uma hora do dia. E o restante dos outros dias, né? Em casa tem muita participação da família para a recuperação desse membro e também de todo o sistema musculoesquelético desse paciente. Então, no caso, sim, como você disse, até te perguntar isso agora, a questão da fisioterapia é algum tempo por semana, não dá para ser integral, e obviamente é papel do fisioterapeuta colocar para a família que tipos de exercício ele deve fazer, com qual quantidade. Isso é super necessário para a recuperação. E essa informação é passada pelo fisioterapeuta, é isso? Isso, porque a maioria, vou dar exemplo do particular, né? As pessoas não têm condição financeira de fazer fisioterapia o tanto que deveria ser feito. Então, o ideal seria fazer fisioterapia todos os dias, pacientes neurológicos. Mas como muitas vezes não tem essa condição, são passadas orientações em casa. Então, você vai deixar ele em pé na beira da janela dessa forma. O braço você vai posicionar dessa forma. Vai alongar os dedos dessa forma. Vai fazer esse exercício com o paciente em casa. Porque o trabalho em casa é complementar, sem dúvidas, à fisioterapia na clínica. E existe alguma média em horas de recuperação de uma pessoa que tem um AVC histórico, né? Um histórico. Normalmente, depois que a pessoa tiver X horas de fisioterapia, seja com fisioterapeuta ou a recuperação em casa, normalmente ele tem uma melhora perceptível. Existe uma coisa assim, não? Não, isso não dá para falar, porque cada paciente responde de uma forma diferente, ainda mais paciente neurológico. Então não tem como a gente falar que 10 sessões o paciente vai melhorar, sendo que tem paciente que vem faz uma sessão e melhora, outro precisa fazer a vida toda, outro precisa fazer alguns meses. Então não tem como dar esse dado para você, porque é muito subjetivo. E na questão Não existe. do AVC é sempre a questão da repetição, né? Do exercício, porque você tem uma perda de controle e força muscular, é isso? Você está recuperando exatamente essa deficiência, né? Não só do estímulo, como também de manter a musculatura em ordem. Né? Isso. E o tanto que a gente vai estimular cada parte do corpo depende muito da área cerebral que foi afetada. A gente tem lá a representação sensório-motora no cérebro. Dependendo da artéria que é comprometida, a gente afeta áreas diferentes ali da representação cortical.
Então, tem casos que vai afetar mais o membro superior, outro caso que vai afetar mais o membro inferior, casos que o paciente não vai ter perda de força, mas vai ter perda de equilíbrio, vai ter problemas visuais. Então, depende muito do quadro clínico do paciente, que vai estimular determinadas áreas, né? E claro que a gente tem uma variação grande de áreas que foram afetadas. Existem especialistas, fisioterapeutas especialistas para cada área, por exemplo, se a pessoa tiver algum problema de degustação, por conta de um AVC ou da marcha, existem divisões específicas que fisioterapeutas se especializam para ter essa reabilitação ou não? AVC, o fisioterapeuta trata nos diversos casos. Normalmente, para a parte motora, o fisioterapeuta ele atende toda e qualquer deficiência, né? Agora, para essa parte da deglutição, claro que tem que fazer um trabalho em parceria com o fonoaudiólogo, né, que trabalha essa parte da deglutição, e tem fisioterapeuta específico também para paralisia facial. Assim como a gente tem a paralisia de Bell, que não vem a ser um AVC, mas tem casos de AVC também que a pessoa acaba perdendo o movimento da face e dificulta a recuperação, e tem especializados justamente para essa parte da face, né? Agora, de outras questões, não. O fisioterapeuta ele atende geral, assim. Outra dúvida que a gente tem em relação ao atendimento no hospital, né? A pessoa teve um AVC, foi para o hospital. Quem que dá o primeiro atendimento? E o fisioterapeuta, ele já é chamado imediatamente assim que é identificado um AVC? Como é que funciona isso em relação ao hospital de primeiro atendimento, antes dele ir para as sessões de fisioterapia? O que Você deve fala ser assim, feito? ele acabou de ter o AVC e vai no hospital, quem que recebe? Você disse? Exato. Tá dando entrada no hospital, não se sabe se é AVC ou não, né? Ou acabou de ser diagnosticado, teve um Tá. AVC. Isso é muito importante. O principal é o profissional que recebe esse paciente saber identificar que está tendo AVC. Porque eu já peguei vários casos de médicos que não souberam identificar que o paciente estava tendo AVC. Então, na cidade lá onde eu morava, tinha só um pronto atendimento, né, uma UPA, e lá o paciente não tem respaldo nenhum quando tem o AVC. Então, ele precisa ser encaminhado para um hospital que tenha recursos para ele, que tenha uma unidade de terapia intensiva, que tenha todo o tratamento, que tenha exames, principalmente fazer a tomografia inicial para identificar o AVC, em que área que está afetada, que muitas vezes não aparece no primeiro momento, precisa esperar 24 horas, 48 horas após para ver a área que foi danificada. Mas geralmente o primeiro contato que o paciente tem é o médico, sim. O fisioterapeuta, ele acaba atuando quando o paciente está no leito, né? Na UTI, na semi-intensiva ou no quarto. Quando ele O médico é já tá estabilizado, diagnosticado, vamos dizer assim. isso, precisa primeiro dar o diagnóstico, tratar, quanto mais urgente, né? Na verdade, quem precisa identificar primeiro é quem está com o paciente, né? Quem está com ele na rua ou em casa precisa identificar, porque muitas vezes acha que não é nada, espera muitas horas ou até um dia, e o caso só tende a se agravar. Em muitos casos poderiam ser mais leves ou menos graves se as pessoas soubessem identificar mais os sinais, né? E sintomas do AVC. Aí no caso, o que seria alguns sinais importantes para observar que podem ser AVC? O que seria? Os mais clássicos, né, os mais comuns são perda de um lado do corpo, perda de força de um lado do corpo, principalmente no braço. A questão da fala, a pessoa tende a ter dificuldade para falar e às vezes identificar também reconhecer as pessoas, perda da visão mais turva, náuseas e vômitos. Tem vários, na verdade, sinais que se somam, que na verdade a pessoa não precisa ter todos os sinais, mas tendo um desses sinais já pode ser identificado como AVC. Agora cabe a quem está junto saber identificar esse sinal ou sintoma, né? Então dor de cabeça, dificuldade na fala, perda de força em um lado do corpo, visão turva, náusea e vômito, dor de cabeça, tudo isso são sinais do AVC, né? Isso aí foi sendo identificado, é o hospital direto e o primeiro exame que identifica mesmo é a tomografia ou tem outros tipos de exame que identificam também? O Pode principal que ser eles pedem é a tomografia. Você pode também pedir depois, mais para frente, uma ressonância, mas o exame principal que eles pedem é a tomografia, né? E tem alguns também exame de sangue que constam alguns fatores que podem identificar também, mas o principal é a tomografia.
E a primeira providência a ser tomada no hospital é o exame de tomografia e a estabilização é o que? Algum anticoagulante, alguma coisa do gênero? Depende do caso. Se for hemorrágico, não pode dar anticoagulante, né? Porque na verdade está tendo extravasamento de sangue e precisa fazer um acompanhamento aí de como que vai evoluir, muitas vezes fazer a cirurgia. E no caso que foi quando é isquêmico, sim, eles dão um anticoagulante, né, para o fluxo de sangue evoluir ali. E se o paciente pode ter também o AIT, que a gente chama, que é um ataque isquêmico transitório, que ele dura até 24 horas. Se esse período isquêmico, esses sinais neurológicos não durarem mais do que 24 horas, a gente chama de AIT. Se for mais de 24 horas, a gente chama de AVC. Entendi. Aí, no caso que ele já foi diagnosticado com um os dois sintomas, e já está estabilizado, o fisioterapeuta no hospital já começa um tratamento com ele em relação à fisioterapia, de Isso, movimento e tudo mais. isso, deveria já fazer os movimentos, não só alongamento, mas fazer mobilizações, deixar o paciente sentado se ele tiver já clinicamente estável, né? Porque os exercícios precoces, sentar o paciente precocemente na beira do leito, para ele já ter essa percepção corporal, estimular membro superior, descarga de peso, são coisas que já, digamos assim, melhoraria muito o prognóstico desse paciente. Só que, infelizmente, nos hospitais, por conta de muita demanda, de ser um só fisioterapeuta para vários pacientes, acaba não tendo essa atenção que necessitaria, então eles acabam fazendo mais mobilização passiva e alongamento. Poucas vezes até troca de decúbito para evitar ferimentos por pressão também. E quanto tempo o paciente normalmente ele fica internado? Claro que depende do tipo do AVC que ele teve. Mas Uma semana, mais uma ou menos. semana. Uma, 2 semanas, dependendo. Se for um caso isquêmico clássico, uma semana aí. Porque ele fica em observação se pode ter algum outro AVC. Por isso que é necessário reter ele uma semana, Isso, aguardar. exatamente. E ele não fica na UTI, pode ser que ele fique 2 dias e depois já vai para o quarto também. Então depende, precisa muito estabilizar o quadro do paciente. Entendi. Qual seria uma dica, né, para você evitar, né? Você tinha falado obesidade, tabagismo, a partir de qual idade, se existe assim, como evitar, o que pode gerar e como evitar, ou Uhum. dar um suporte para ele. As principais causas de AVC hoje em dia é o estilo de vida das pessoas. Então, as pessoas têm se movimentado menos, feito menos atividade física, se alimentando mal e procurando menos o médico. Então, pessoas que têm predisposição a doenças cardiovasculares deveriam fazer um acompanhamento. Não quer dizer que elas vão ter. Isso é um erro, na verdade, que as pessoas cometem de achar que porque tem predisposição genética para tal doença eu vou ter. Não, isso vai depender muito digamos que isso seja 5% da questão da doença. Os outros 95% é seu estilo de vida. Então não precisa ficar sentado esperando que você vai ter uma doença porque seu avô morreu disso. Então, mas se você tem predisposição, é bom fazer um acompanhamento, um check-up para ver se está tudo bem a parte cardiológica, o colesterol, diabetes, como que está a sua alimentação. São coisas que podem ser evitadas. Isso independente da idade? Independente da idade. Geralmente, casos de AVC em pessoas mais jovens é por malformações, né? Então, por aneurismas, que acabam sendo mais fatais. E as pessoas muitas vezes não sabem que tem porque não tem o costume de passar no neurologista e fazer uma ressonância ou uma angiotomografia para ver se tem um aneurisma. Ninguém faz isso, entendeu? Porque ninguém espera que vai ter e realmente não é um exame de rotina, né? Entendi. Então, a questão até de estilo de vida sedentário, obesidade, tabagismo, é o fator mais possível de ter um AVC. E você pode ter, ao contrário, você ter um excesso de exercício e causar um AVC? Por excesso? Olha, um AVC não, mas um outro problema, um infarto, talvez, por conta do excesso de demanda, né? Por fazer um exercício muito intenso, o coração precisa bombear muito sangue para o resto do corpo. Você pode ter um infarto, um AVC é mais difícil, a não ser que você use anabolizantes, né? Em casos de mulheres que usam anticoncepcionais, tem muito mais chance também de desenvolver coágulos e gerar AVC.
mas questão do exercício aí só se toma alguma coisa extra, né? Um anabolizante, algo do tipo. O exercício não é um gatilho para isso. Ou Não, seja, se a gente se a tem. pessoa não, se a pessoa não tem problemas cardiovasculares, não. Se ela não tem problema, pressão alta, diabetes, colesterol, nada disso, não. Muito bem. A gente botou aqui ó, a questão do cuidado aí com o paciente em relação ao ombro, né? Se você tiver um AVC e uma parte do corpo. É comum, né? Você ter esse cuidado e a gente até escutou histórias de que você pode até causar uma fratura do lado acometido se tiver uma, uma manipulação errada. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Isso, não é nem fratura, na verdade, seria uma subluxação. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem uma lesão neurológica, os músculos que são inervados por aquele segmento neurológico ficam comprometidos. Então você perde força e tônus do músculo. Então o ombro, como é uma articulação que depende basicamente de músculo para ser estabilizado ali, manguito rotador, cintura escapular, ele está sendo tracionado para baixo o tempo todo. Então é bem comum o ombro subluxado no paciente pós-AVC e dor também, né, por conta dessa tração. Então, se você vai ter que levantar o paciente, ter que mobilizar ele na cama, você nunca deve puxar ele pelo braço. Então, sempre pegar por baixo, pelo tronco, pela caixa torácica e realizar movimentos por ali e nunca tracionar. Senão, você pode sim gerar uma luxação ou uma lesão de ligamentos, uma lesão muscular. Fratura não, mas é mais uma luxação mesmo desse membro. Não necessariamente você tem essa. Na questão do AVC, você pode ter algum problema só com a marcha, por exemplo. Não necessariamente a parte superior do corpo, membros inferiores, perna, por exemplo. Vai ter um problema com a marcha. Não é obrigatório você ter um problema do lado inteiro, né? Isso, não é obrigatório, depende muito da região que é afetada. Mas a artéria mais comum que é afetada é a artéria cerebral média, que acaba afetando todo o lado esquerdo, só que compromete muito mais o membro superior do que o membro inferior. Só que, por exemplo, se você tem um AVC mais na região interna cerebral, mais ali no meio, você acaba pegando músculos mais proximais. Então, você tem uma fraqueza muito mais proximal de ombro e tem movimento das mãos. Agora, no AVC clássico de artéria cerebral média, você tem um comprometimento maior da mão do que o proximal. Por isso que o paciente consegue fazer movimento grosso de flexão, extensão e abdução, só que perde esse movimento de destreza mais distal, porque depende muito da representação cortical e da área que foi afetada pela artéria que foi afetada. E no caso da marcha, no caso de uma fisioterapia da marcha, né? A gente está recuperando a marcha, vendo a pessoa algum acometimento superior ou não. É comum usar, ou se usa uma bengala, um suporte, um andador, no caso da fisioterapia, ou não se confia nisso, até por conta da pessoa não estar segura fisicamente, vamos dizer assim. Isso, a gente precisa chegar nessa etapa com o paciente, mas precisa ter um processo de evolução. Então, o paciente precisa começar a andar, fazer o treino de marcha no ambiente seguro, pode ser na barra paralela, com o próprio terapeuta, e assim que ele for ganhando mais força, mais equilíbrio, estabilidade do membro inferior parético, você precisa começar esse treino de marcha com a bengala. O andador geralmente não usa porque um lado do membro superior está afetado, então ele só vai ter uma mão para segurar. Então sempre é a bengala que vai ser utilizada mesmo. A primeira etapa que a gente usa é uma bengala de 4 pontos, que é aquela que te dá mais área de suporte de base, né? Te dá mais estabilidade. E se o paciente evoluir, você pode usar só a de 1 ponto mesmo. Mas geralmente usa de 4 pontos para o paciente se sentir mais segurança, ter uma base de suporte maior ali. E a órtese também do membro inferior, né? Muitas vezes o paciente tende não, todos eles evoluem com o aumento do tônus muscular, que é a hipertonia. E o tornozelo acaba sofrendo isso também e acaba invertendo, né? Que ele torce o pé para fora. Então a gente precisa ter segurança desse tornozelo para o paciente se sentir também seguro para andar. Então uma órtese de tornozelo vai de acordo com o grau de limitação do paciente, o grau de deficiência. Tem umas órteses que só fazem a dorsiflexão, mantém o pé a 90 graus, tornozelo, e outras que têm algumas tiras que evitam também a inversão. Então, cabe ao terapeuta identificar qual a melhor órtese para esse paciente utilizar. Tem casos que não precisam, casos que precisam. No caso que o paciente for usar a bengala, ele vai usar a bengala do lado que não foi acometido para suporte. Isso, do lado que não foi acometido.
sempre. Tá entendido. Tem alguma coisa a mais no que você gostaria de colocar em relação a essa situação que a gente não comentou? Em questão de reabilitação, se diz, no Sim, geral? de reabilitação ou do AVC mesmo como tema, porque hoje a gente escuta muito falar sobre AVC, mas todo esse informativo para a gente é rico em questão de Aham, como trata, como identifica, enfim. tá. É, que é aquilo, o primeiro contato com o paciente que você vai fazer é a avaliação. Na avaliação você precisa perguntar várias coisas que eles muitas vezes não vão te falar. Então, como eu falei, a causa do AVC. Muitas vezes a pessoa não sabe a causa. E acaba, às vezes a gente fazendo pergunta acaba identificando a causa, que já aconteceu comigo. De um paciente que era super saudável, ele fazia musculação, que nem você falou, pegava peso pra caramba. E eu falei, ah, mas você não tomava nada, tal? Ah, tomava, isso, aquilo. Então, tipo, o médico nunca perguntou isso pra ele, provavelmente é uma possível causa do AVC dele, ficar tomando os anabolizantes, que ele não tinha nenhum outro tipo de fator de risco, a única coisa que justifica o AVC dele, e até hoje não sabem a causa. Saber que medicamento que ele está tomando, principalmente os horários, para ver se bate com algum sintoma na fisioterapia, porque tem paciente que toma medicamentos para o coração que gera uma bradicardia, então, ou seja, o coração não acelera os batimentos e acaba não acompanhando o treino, não consegue fazer um treino de marcha porque ele cansa demais, porque o coração precisa aumentar a frequência cardíaca e não aumenta por conta do remédio que ele está tomando. Então precisa identificar o medicamento, saber o que o medicamento faz, se isso pode ter causa com aquele sintoma que o paciente está tendo. Se ele está tomando os medicamentos de anticoagulante e tudo mais, é, acho que são mais essas coisas importantes mesmo. Você evitar que o paciente tenha um novo AVC é bastante importante, porque pode parecer bobo, mas acontece muito. O paciente ter uma recidiva e ter um novo episódio de AVC. Entendi. Pois bem, doutor, eu acho que essa eram as dúvidas que a gente tinha. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que você não me falou o teu crefito, ou falou? Tá, o meu crefito é de São Paulo, é o crefito 3, né? 213200. Eu tenho o F, que é de São Paulo, e o FS, que é aqui de Curitiba, né? Que é a minha inscrição secundária. Ah, é obrigatório em Curitiba você ter Sim, dispositivos? você tem. Quando você muda de estado, você obrigatoriamente tem que ter o outro crefito, né? Então eu tenho a inscrição secundária aqui. Aqui o crefito é o crefito 8, só que no meu caso, como é inscrição secundária, eu só tenho o FS, né? Que é a segunda inscrição, né? Perfeito. E no caso, quando a gente for te identificar, é Bruno Zielinski. Existe alguma especialidade? Fisioterapeuta, especialista? Existe alguma divisão? Isso, eu sou fisioterapeuta especializado em reabilitação musculoesquelética e fisioterapia neurológica. Somos dois. Então é específico para AVC. Bem, mais específico para o AVC. Isso, eu não tenho tipo, nenhum curso para AVC, mas como eu disse, eu trabalhei por 7 anos com pacientes pós-AVC, então a gente vai estudando dentro de determinados assuntos, né? Então os tipos de pacientes que mais atendia era AVC e lesão medular. Então digamos que essas áreas eu tenho muito mais conhecimento do que em outras lesões aí. Perfeito, Bruno. Muito obrigado pelo seu tempo.